pode fazer disso a sua consagração essa noite. Declare mais uma vez: Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Se renda a Ele, se renda a Ele. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh, nos lançamos nos seus braços, Pai. Nesse lugar de segurança, esse lugar de paz, esse lugar de provisão, Senhor, de alegria, delícias perpétuas, alegria perpetuamente na Tua presença, Senhor. Como é bom viver na Tua presença, como é bom pertencer a Você, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui para cumprir a Tua vontade nessa terra. Eis-nos aqui para ser o Teu referencial para esse mundo. Eis-nos aqui para ser luz no meio das trevas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Somos Teus. Nós somos Teus. Somos Teus. Diga para o Senhor: eu sou Teu, Pai. Eu pertenço a Você. Eu sou propriedade exclusiva Sua. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por essa noite de crescimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta quem está perto de você de alguma forma. E pode sentar, querido. Aleluia. Obrigado, pessoal. Obrigado ao nosso coral. Você estava com saudade do nosso coral? Dá uma salva de palmas para eles. Nosso coral retornou. Uma parte já estava com a gente pela manhã, outra parte aqui agora à noite. Eles tiveram que se dividir. Mas como é bom ter o nosso coral de novo na nossa ceia. Amém? Glória a Deus, irmão. Você está feliz de ter vindo para a igreja? Graças a Deus por isso. Algo que a gente aprendeu nessa pandemia é que sempre que há uma aglomeração, algo pode ser transmitido de uma pessoa para outra, né? Ô, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa do que vai ser transmitido para a minha vida hoje. E eu sei que vem da parte de Deus. Você está pronto? Não sai daqui sem receber nada, irmão. Não sai daqui sem receber nada. Abre a tua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3. Malaquias 3. Eu quero ler com você versículo 16, 17 e 18. Malaquias 3. Aleluia. Já já a gente vai ter aquela nossa oferta para as luminárias da igreja. Eu sei que você está com muita expectativa para isso, mas tenha paciência, eu preciso pregar antes. Amém? Malaquias 3,16 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor, do Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, glória a Deus! Eu gosto desse texto, irmãos. Esse é um texto bem escatológico, está falando sobre os últimos dias, sobre um tempo que vai vir sobre a terra em que Deus vai poupar aqueles que são justos, aqueles que servem ao Senhor.
Amém? Mas sabe, a Bíblia diz que nós já experimentamos hoje os poderes do mundo vindouro. Eu quero chamar a tua atenção essa noite, irmãos. Deve haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia! Qual é o tema da vez? Nós estamos falando sobre a igreja influenciando a sociedade. Não é o contrário, irmãos. Não é a sociedade influenciando a igreja. É a igreja influenciando o mundo em que nós estamos inseridos. Jesus disse, eu não oro para que você os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se ele não orou para que a gente saísse daqui agora, irmãos, é porque existe um objetivo, existe uma missão para nós aqui nessa terra. E é mostrar a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aleluia! Sabe, irmãos, precisamos mesmo estar interessados em fazer a diferença no lugar em que vivemos. Nos lugares que frequentamos. A gente não foi chamado para ser crente, agente secreto. 007. Que entra, sai, ninguém nem percebe. Não é nem que não é crente, não percebe nem a presença da pessoa. A gente foi chamado para ser diferentes, irmãos. Lá em Filipenses 2,15, Paulo diz que nós temos que ser como luzeiros, no meio de uma geração incrédula e pervertida, brilhando a luz da palavra de Deus. Um referencial. Ei, esse farol aqui não é à toa não, irmãos. Esse farol não está na nossa igreja, no nosso ministério à toa não. Nós somos chamados para ser uma luz que brilha, guiando as pessoas na direção da palavra de Deus, na direção do Senhor. Você entende isso? Eu quero te estimular essa noite a ser esse referencial na sociedade, a fazer a diferença pregando a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1, no Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus, ele era o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que assumiu a forma de um homem. Sabe, Jesus era assim e nós precisamos ser assim de uma certa forma também. Nós somos a palavra sendo lida pelas pessoas o tempo todo, irmãos. Não é só aquilo que você fala, é a forma como você age, é a forma como você se comporta, são as tuas decisões. O tempo todo você tem a oportunidade de pregar a palavra lá fora. O tempo todo você tem a oportunidade de ser luz. No teu trabalho, na tua vizinhança, nos lugares que você frequenta. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, não é só pregar a palavra, não é só chegar e falar, não é só tentar, me desculpe por essa expressão, empurrar a goela abaixo a Bíblia nas pessoas. Sabia que a gente precisa ter estratégias de como ganhar pessoas lá fora? Sabia que a gente tem que fazer isso de propósito, planejadamente, com cautela, mas com propósito mesmo. Não é simplesmente vivendo dia após dia de uma forma desproposital, não, irmãos. Estamos aqui com um objetivo, é ser luz. O resto é consequência. Você acha que você está trabalhando para ganhar dinheiro? Eu vou te dizer, você está indo para o seu trabalho para ser luz. Ganhar dinheiro é consequência disso. Você foi chamado para ser diferente, irmãos. Ei, nossos objetivos de vida têm que ser maior do que o que passa aqui nesse tempo. Tem que ser eternos, tem que ecoar para a eternidade. Quando você chegar lá no céu, quando você estiver diante de Jesus, Ele não vai querer saber quanto era o teu salário, não. Ele vai querer saber o que você fez, com a palavra que você recebeu. Você está me entendendo? Agora, irmãos, tudo que a gente faz deve ser focado nisso. Em pregar a palavra de alguma forma. Em evidenciar a palavra para as pessoas de alguma forma. E as pessoas não vão nos ouvir se elas não tiverem primeiro interesse na nossa vida. Ninguém vai dar atenção ou vai dar ouvidos ao que você tem para falar, se eles não tiverem interessados em você primeiro, de alguma forma. E existem estratégias, queridos, que como igreja e como crentes, a gente pode levantar nas nossas vidas ou investir nas nossas vidas, nessas coisas, para que as pessoas se interessem pelo que a gente vai falar. Eu vou falar algumas coisas hoje à noite
sobre o que está no nosso coração para esse tempo, da igreja influenciando a sociedade. Sabe, irmãos, tudo que a gente faz não é um fim. Todos esses projetos que você tem visto, todas essas ideias, não são exatamente um fim em si. Elas são só um meio para a palavra chegar no coração das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, a primeira coisa que eu quero te falar sobre assistência social. Foi falado hoje de manhã aqui, Luana ministrou maravilhosamente sobre esse assunto. Se você não ouviu ainda, ouça essa ministração, muito boa sobre isso. Mas a assistência social não é um objetivo nosso exclusivamente. Ela é apenas um meio que a gente utiliza para que aquelas pessoas se interessem em nós, a ponto de ouvir a palavra que nós carregamos. Você está me entendendo? Quando nós ajudamos pessoas necessitadas, quando a gente leva uma cesta básica para alguém, isso é maravilhoso, irmãos. Mas a gente sabe que o que livra pessoas daquele buraco da necessidade não é uma cesta básica. Aquilo ali é uma isca, eu vou dizer assim, para que aquela pessoa comece a se interessar por nós. Comece a se abrir para o que a gente tem para apresentar para eles. Uma solução que não é temporária, mas uma solução eterna para eles. Só a palavra de Deus pode mudar a vida de alguém dessa forma. Mas é bíblico, queridos. Quando a gente fala de cuidar das pessoas necessitadas, assistenciar os pobres, a Bíblia fala muito sobre isso. Mais uma vez, houve a ministração de hoje de manhã, mas eu quero deixar alguns textos para você sobre isso. Lá em Gálatas 2... Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo está falando, ele diz, olha, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo está dizendo, olha, quando Pedro, Tiago e João ouviram falar do que Paulo estava fazendo, do que Barnabé estava fazendo, eles estenderam a destra de comunhão para eles, aceitaram eles como parte dessa grande equipe ministerial que estava fazendo a diferença no mundo. E eles disseram, olha, vocês ficam com os gentios e a gente fica com os da circuncisão. Mas ele diz no versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esse era um cuidado da igreja, irmãos. Paulo diz, olha, eu e Barnabé, a gente foi levado para pregar a palavra para os gentios, enquanto Tiago, Pedro e João estavam se esforçando em pregar a palavra para os da circuncisão. Mas uma coisa que eles nos lembraram, enquanto a gente pregasse a palavra, é que não se esquecesse dos pobres. Oh, glória a Deus! Eu sei, irmãos, que evangelismo é muito ligado à ação social e é importante que essas duas coisas caminhem juntos, mas como eu te disse, a ação social é um meio para que a palavra chegue ao coração dessas pessoas. E tem pessoas que precisam ser evangelizadas que não vão precisar da ação social. Deus quer ganhar pessoas de todas as classes sociais, querido. E vai ter gente que só você vai ter acesso. Eu gostaria, mas eu não tenho. Mas você vai ter contato com algumas pessoas que eu não vou ter, que o pastor João não vai ter, que outras pessoas aqui não terão. Mas você vai ter. E Deus está contando contigo para levar essa palavra. Primeiro, para ser essa palavra. Se comportando da forma certa. Falando da forma certa, irmãos. Porque crente foi chamado para ser diferente mesmo. Romanos diz para a gente não nos conformar com esse mundo, não é assim? Se conformar com o mundo é entrar na forma, é ter a mesma forma que o mundo tem. É agir, falar, pensar como o mundo diz que a gente deve agir. Mas não se conformar com o mundo é ser diferente mesmo. E ser diferente, queridos, é um pouco desconfortável lá fora. Nem sempre as pessoas gostam de ser diferentes, porque é mais fácil você passar despercebido no meio da multidão. É mais fácil você ser só mais um. Não vai ter tanta responsabilidade para você, ninguém vai prestar muita atenção na sua vida, mas eu e você, a gente foi chamado para ser diferente mesmo.
É para quando está todo mundo falando em pandemia, você está falando de saúde divina. É para quando todo mundo está falando em crise, você está falando de prosperidade. Oh, glória a Deus. É para quando todo mundo está falando de depressão, você está falando de plenitude e de alegria. Quando as pessoas dizem que não conseguem dormir, você diz que o difícil é acordar. Oh, glória a Deus. Tiago, vão me chamar de doido. Bem-vindo ao maior manicômio dessa terra, irmão. Paulo disse a Timóteo, olha, quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Mas Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia! Jesus disse, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Se não estão te perseguindo, irmão, talvez você está ficando muito igual aos outros. Talvez você não está se destacando como você deveria. Quero tirar você da tua zona de conforto hoje, amém? Você tem que ser aqueles que as pessoas sabem que você é crente. Elas sabem que você é crente. Porque você age diferente, você fala diferente, você pensa diferente. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também, Jesus disse. Mas se ouviram as minhas palavras, ei, glória a Deus, essa é a parte boa, irmão. Vão ouvir o que você tem para falar também. Porque, irmão, quando a coisa aperta, sabe quem é que eles procuram? O doido. Sabe quem é que eles vão pedir conselho? É o doido, a doida, aquela que fica falando da Bíblia o tempo todo, aquela que diz que não anda preocupada, ansiosa com nada, aquele que diz que tem saúde, cura divina, que às vezes chega tossindo e diz que está curado. O que é isso? É ser a palavra lá fora. É mostrar que há sim uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É fazer da sua vida, irmãos, uma propaganda ambulante do reino de Deus. Ei, a gente tem que fazer o povo do mundo ter inveja de nós. Querer ter o que a gente tem. O bom é que a gente dá de graça quando eles querem. Você entende isso? Aleluia! Tão bom, irmãos, quando a gente entende isso. E assistência social é apenas um meio que a gente tem para fazer com que pessoas necessitadas se abram para a palavra de Deus. Para fazer com que aquela pessoa que está passando por problemas, que não entende que Deus é a solução no seu problema, ela possa ser confortada temporariamente, mas se abrir para o que nós temos para falar. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11, eu vou ler para você na nova versão transformadora, NVT. 2 Coríntios 9, 11 diz, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Aleluia! Paulo estava levantando uma grande oferta para os cristãos que estavam com necessidades na Judéia. E a igreja de Corinto estava ajudando bastante nisso. E ele começa a estimular eles, dizendo assim, olha, no versículo 12, ele diz, logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. Duas coisas boas. Primeiro, as necessidades do povo serão supridas. E segundo, eles expressarão com alegria a sua gratidão a Deus. Porque, irmãos, quando a gente faz essas coisas, as pessoas entendem. Elas ficam gratas sim a gente, mas elas entendem que na condição que elas estão, não é qualquer pessoa que cuida delas, que tem cuidado pela vida delas. Tem que ter sido algo de Deus mesmo.
tem que ter sido algo de Deus. Quando a gente se move, irmãos, para ajudar pessoas, elas vão acabar entendendo. É Deus, a partir de nós, pela nossa vida, cuidando, zelando, amando elas. Ontem o Projeto Ressurreição levou 0,5 tonelada de alimentos lá para o Instituto dos Cegos. Sabe o que é isso? Sabe de onde veio esses alimentos, irmãos? De você que está sentado aqui hoje. Muita gente aqui nessa igreja contribuiu. É o teu coração amando pessoas, mas o teu coração também dando um recado para elas. Olha, tem um Deus que não esqueceu de você. Aleluia, é só um meio para a palavra alcançar de alguma forma, irmãos. Você está me entendendo? Tiago, ele diz isso, em Tiago 1,27, ele diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Religião, essa palavra no grego, irmãos, ela quer dizer uma adoração expressada exteriormente. É uma forma de expressar que você adora a Deus, mas para os outros verem. Tiago diz, a verdadeira religião é cuidar de pessoas necessitadas. Quando você cuida dessas pessoas, você está expressando para elas o Deus a quem você adora, o Deus a quem você serve. Você está mostrando, olha, tem um Pai que te ama tanto que Ele tratou com a minha vida para mandar um presente para você, sem você fazer nada por mim. E a Bíblia diz que eles vão dar graças a Deus, glórias a Deus do céu, pelo cuidado pela vida deles. Você está me entendendo, queridos? Ação social é um dos meios que nós estamos incentivando a nossa igreja nesse tempo. E graças a Deus, desde o início da pandemia, a gente tem visto muitos grupos se levantando dessa forma. Até antes, bem antes disso, muita gente boa aqui na igreja, irmãos, com um coração generoso. Não só participando dos trabalhos, mas ofertando nesses trabalhos. Às vezes você não pode ir, mas você pode ofertar para que essas pessoas que podem ir, levem assistência a essas pessoas. Amém? Tantos grupos maravilhosos aqui, o pessoal do Vaso Novo, do Deixai Vir, Projeto Ressurreição, tantos outros grupos, irmãos, que pessoas que estão se movimentando, sem falar da nossa própria assistência social aqui da igreja, que todo domingo a gente está falando sobre o repartir do pão, porque tem famílias que dependem dessa assistência que a igreja dá diretamente a eles. Mas eu sou grato, irmãos, porque essa é uma igreja generosa. Eu sou grato porque não tem faltado nada. De alguma forma tem chegado às pessoas, elas estão supridas e estão com gratidão ao Senhor. Eu quero te estimular, continua fazendo isso. Continua, investe mais. Procura esses grupos que têm trabalhado com tanto afinco e se associa a eles de alguma forma. Amém, queridos? Amém. Sabe uma outra forma de chamar a atenção das pessoas para ouvir a palavra? As manifestações dos dons do Espírito. Eita, glória a Deus. Eu não sei se você lembra, mas nós começamos o nosso ano de 2020 falando sobre os dons do Espírito nessa igreja. Esse foi o tema do nosso acampamento. Você lembra disso? Falando dos dons, irmãos. Ei, 2020 não acabou ainda não, viu? Tudo que a gente tem falado, queridos, é para um tempo como esse mesmo. Agora eu quero chamar a tua atenção, irmãos. Os dons do Espírito não são algo exclusivos para dentro da igreja, não. Oh, glória a Deus. Ou você acha que Deus não tem interesse que você dê uma palavra de profecia lá no teu trabalho? Ou você acha que Deus não vai te dar uma palavra de conhecimento para você orar ou para você falar alguma coisa para o teu vizinho, para a tua vizinha? Ei, não coloca Deus numa caixa, não. Oh, glória a Deus. No culto, irmãos, a Bíblia diz, 2 ou 3. Tem um limite aqui dentro. A gente não pode gastar o culto todo se movendo nos dons, não. Paulo deixou isso bem organizado para a gente. Mas lá fora... Ei, lá fora, você tem um campo aberto, branco, pronto para ser colhido. O Espírito Santo tem interesse. Ei, eu não sei se você sabe, o Espírito vai com você da igreja para a sua casa.
Ele tem interesse em se manifestar através da sua vida, irmãos, lá fora. Profecia, se prepara para a profecia vir, para você dar uma palavra exortando, edificando, consolando pessoas, para Deus te revelar através de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. E você dizer algo secreto da vida da pessoa que só ela sabia, e de repente ela vai dizer: como é que você sabe disso? Sabe o que é isso? Uma porta se abrindo para você pregar a palavra. Agora tenta pregar sem isso antes. É mais difícil abrir essa porta, irmão. É mais difícil ir só falando sem a pessoa ter interesse ainda. Mas quando o dom se manifesta, o interesse vem. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14. Ele diz no versículo 24: se todos profetizarem e entrar alguém incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Sabe o que vai acontecer quando você se manifestar nos dons lá fora? As pessoas vão reconhecer, não vai ter para onde. Elas vão ter que reconhecer que você tem Deus no coração. Oh, glória a Deus. A gente está falando, irmãos, como chamar a atenção das pessoas para a palavra que está em nós e que somos nós. Temos que ser a palavra de Deus pregada pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Amém? Estava falando ontem isso para o pessoal do Projeto Ressurreição, teve uma reunião com eles ontem. Sabe, irmãos, chegar e entregar uma cesta básica é maravilhoso, mas como eu te disse, esse não pode ser o objetivo final. Não pode parar aí. Porque isso aqui, outras pessoas lá fora fazem. Tem grupos de pessoas que não conhecem a Deus que faz esse tipo de coisa. E isso sacia a necessidade por um tempo. Mas eu disse a eles ontem, quando entregar as cestas, quando estiver entregando as cartas, quando estiver escrevendo as cartas, fica ligado no Espírito. É nessa hora da gente mostrar o sobrenatural de Deus. Da gente mostrar que a gente tem muito mais do que uma cesta básica para compartilhar. De uma palavra do Espírito, de um dom se manifestar, de cura se manifestar nessas pessoas. Já pensou, irmãos, chegar no Instituto dos Cegos com a cesta básica e acabar, extinguir o Instituto dos Cegos? Porque não vai ter mais cego para estar lá? Oh, glória a Deus, é possível? É, irmãos. Mas essa fé que a gente tem dentro da igreja, a gente tem que levar lá para fora. Influenciando a cidade que a gente está vivendo. Tem que ter uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe uma outra forma de chamar a atenção das pessoas para a palavra que está dentro de você? E eu quero chacoalhar você com isso hoje de noite também. Irmãos, quando você estiver no seu trabalho, em algum outro lugar, e alguém chegar perto de você dizendo que está com algum sintoma, ei, essa é uma oportunidade que Deus está te dando de pregar a palavra. Não fique calado não, ou pior ainda, não ofereça um remédio não. Ofereça oração. Rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, eu posso orar por você? Eu não sei se a pessoa vai crer, não sei não, mas ofereça, irmãos. O máximo que você vai ter é um não. Agora, se ela disser sim, precisamos ser ousados, fazer a diferença lá fora. Tiago, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. E se não funcionar? E se eu orar e nada acontecer? Já eu falo mais sobre isso, mas deixa eu te perguntar algo nesse nível de incredulidade antes. E se acontecer? Irmãos, não fica com a probabilidade negativa, fica com a positiva. Agora não é uma questão de se acontecer, é uma questão de crer no que a palavra diz, de fazer a sua parte. Ei, eu não sei curar ninguém, irmãos, nem você sabe.
É por isso que Deus nunca mandou a gente curar, Ele só mandou a gente impor a mão. Impor a mão eu sei, orar eu sei, curar é a parte dEle. Agora Ele só pode fazer a dEle se eu e você fizer a nossa antes. Seja ousado, querido. Seja ousado. É uma oportunidade se levantando para pegar a palavra do teu lado. Uma dor de cabeça, uma tosse. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pedro e João, lá em Atos 3, entraram no templo, estavam subindo no templo, tinha aquele aleijado lá. Coxo, pedindo esmola. Pedindo esmola. Aí Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Aleluia. Irmãos, tudo que você tem, sai com você da igreja e vai para a sua casa, vai para o seu trabalho contigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Você entende isso? Ele veio para sempre. Jesus disse: Ele vai estar contigo para sempre. Quando eu vou viajar para um lugar, eu ouvi o irmão Mark Hanks falando isso. Quando eu vou viajar para um lugar, eu levo algumas coisas que eu tenho. Que eu vou passar só alguns dias. Eu não levo tudo, eu levo algumas coisas. Pego algumas coisas na minha mala lá e levo e volto, trago. Mas quando eu vou de mudança para um lugar, eu não levo algumas coisas. Eu levo tudo o que eu tenho. Eu vou dizer de novo, irmão. O Espírito Santo não veio para passar uns dias dentro de você, não. Ele veio de mudança. Todo o poder disponível nele já está dentro de você. Pedro sabia disso. Eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E sabe o que aconteceu? Aquele homem que nem queria cura, queria esmola, se levantou curado. E a Bíblia diz nos versículos seguintes que o povo todo viu ele andar e louvar a Deus. E por causa disso se encheram de admiração por Pedro e João. O que é isso? É a porta se abrindo para pregar a palavra. E por causa daquela cura, Pedro pregou e a igreja passou a ter quase 5.000 pessoas naquele dia. Porque todo mundo sabia a condição daquela pessoa, todo mundo sabia quem ele era e todo mundo estava vendo quem ele é agora. Contra fatos não há argumentos, irmão. Seja ousado, tenha coragem de impor as mãos. Está na pandemia, não pode estar tocando, não, ore. Imposição de mãos não é a única forma de a gente orar por cura, não. Ore, não deixe a oportunidade passar. Você é a cura que as pessoas estão precisando. Está dentro de você, pertence a você. Dê de graça o que de graça você tem recebido. Amém, irmãos? Sabe outra forma de você chamar a atenção, de você abrir portas para o que você quer falar para as pessoas? Sendo uma pessoa de sucesso. Um profissional bem-sucedido. Naquilo que você faz. Sabe, ninguém quer ouvir de pessoas que não têm sucesso. Lá fora é assim. As pessoas querem ouvir falar, eles querem aprender de quem está no nível de sucesso já, de quem chegou a algum lugar. Elas querem saber qual é o segredo dessas pessoas. Elas querem saber o que é que levou essas pessoas lá. Sabe, irmãos, como crentes, a gente falou muito sobre isso no último tema, né? Excelência para prosperar. Precisamos ser excelentes naquilo que fazemos. Trabalhar com excelência, sermos profissionais excelentes, fazer o melhor, aprender e sermos o melhor naquilo que fazemos. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão começar a ver você como um referencial. As pessoas vão começar a se abrir para o que você tem para falar. Aí você vai poder dizer para elas: olha, eu estudei muito, eu me esforcei muito, eu fiz cursos, eu fiz isso para chegar aqui, mas eu reconheço que antes disso tudo, tem um Deus que me guia. Tem um Espírito Santo dentro de mim, que me dá sabedoria, que me dá direção, e é por causa da mão dele que eu cheguei onde cheguei. Se você quiser, você pode chegar também. Aleluia. Sabe o que é isso? As portas se abrindo para você pregar a palavra para alguém. Primeiro, essas pessoas têm que se interessar por você. Pode ser uma cesta básica, pode ser uma imposição de mãos, pode ser uma manifestação de um dom,
pode ser o teu sucesso pessoal, irmãos, pode ser até um cargo de autoridade que você chegue. Sabe, Esther, a Bíblia diz lá em Esther, no capítulo 4, versículo 14, né? Falando para ela, diz: se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe que não foi justamente para uma ocasião como essa, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Esther foi levada por Deus para uma posição de autoridade. E agora, nessa posição, ela podia abençoar outras pessoas, ela podia ser um referencial para outras pessoas que precisavam dela. Sabe, queridos, Deus quer fazer você prosperar. Deus quer fazer você bem-sucedido em todas as áreas, porque Ele precisa de bons referenciais nesse mundo, em todas as posições. Bons empresários, bons médicos, bons advogados, bons políticos. Deus precisa da gente em todo canto, irmãos. A gente não foi tirado do mundo. Está chegando a hora, queridos, da gente mostrar com mais clareza para esse mundo a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Lá em Apocalipse a palavra diz: olha, eis que venho sem demora, e comigo estão os galardões que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E aí João continua falando, ele diz: quem for santo, santifique-se mais. Quem for puro, seja cada vez mais, se esforce mais nisso. E ele diz: mas quem for injusto, continue na prática da injustiça. Nesses últimos dias, eu vou te dizer, irmão, quem está em cima do muro vai ter que cair para algum lado. O muro vai começar a ficar cada vez mais fino. E está na hora desse mundo descobrir a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Você está pronto para ser a diferença lá fora? Deus está contando com você, irmão. É contigo. É você que vai ter acesso a algumas pessoas que eu não vou ter. Eu não sei você, eu não quero Deus procurando substitutos para mim. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Eita glória. Aleluia. 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 Irmãos, tem muita gente precisando da gente lá fora. Tem muita gente. Entenda uma coisa, querido. Suas decisões, o que você faz ou deixa de fazer, não interferem só na sua vida. O que você faz ou deixa de fazer, alcança ou deixa de alcançar pessoas lá fora. Quando a gente entende que a nossa vida ela toca mais gente do que a gente pensa, a gente vai ter mais cuidado da forma como vive. A gente vai pensar melhor antes de tomar nossas decisões. Você está me entendendo? Eu não estou querendo trazer condenação para você essa noite não, irmão. Eu estou querendo chamar a tua responsabilidade. Tem uma palavra tão poderosa dentro do seu coração. Você tem recebido tanta coisa boa nesse lugar. Você tem sido tão bem alimentado nessa igreja. Você foi chamado para levar essas coisas para quem está precisando lá fora também. Essa igreja, irmãos, eu vejo ela como um grande aeroporto. Amém? Imagina um grande aeroporto, onde os aviões chegam, são abastecidos, as pessoas entram e saem dos aviões e eles decolam. Avião não foi feito para ficar no aeroporto, você sabia disso? Avião foi feito para voar. Mas o aeroporto é igualmente importante, porque é lá que eles são revisados, abastecidos, é dada a manutenção. Tem tanta gente aqui que vai voar tão alto, tão longe. Vai levar para tantas pessoas o que tem recebido aqui.
Esse é o teu porto seguro, irmãos. Esse é o lugar de você reabastecer, de você restaurar as tuas forças, mas isso tem um objetivo. É para que na segunda-feira, quando você estiver lá fora, sua luz esteja brilhando sem nenhum impedimento, ofuscando as obras das trevas, sem vergonha, sem timidez, falando a palavra que você tem recebido. Você entende isso? Amém. Aleluia. Essa era a palavra que eu tinha para você essa noite, irmãos. Eu quero chamar a tua atenção. A gente vai pregar muito ainda sobre esse tema. Eu acredito que vamos se estender até as eleições em novembro sobre isso, porque a eleição é parte da igreja influenciando a sociedade também. Precisamos ter bons políticos em lugares de confiança nosso, em lugares de autoridade, como Esther foi colocada naquele lugar, para influenciar de forma correta ali. Não só para fazer o correto, mas também para impedir que o incorreto seja feito. Amém? E a gente vai falar muito sobre isso, sobre evangelismo, sobre tantas coisas esses dias, mas eu queria deixar você desperto. Essa é a tua responsabilidade. Ser luz lá fora é a tua responsabilidade. Vai lá, distribui a palavra que você tem recebido, viva essa palavra intensamente, fale essa palavra intensamente e venha para os cultos para reabastecer. Venha para os cultos para reanimar as tuas forças. Venha para essa aglomeração santa, em que você é encharcado com a unção do Espírito aqui. Amém? É por isso, irmãos, que a gente investe na igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre a nossa campanha das luminárias agora. É por isso que a gente investe nesse lugar, queridos. Sabe, um aeroporto, não é porque o avião não foi feito para ficar no aeroporto, que o aeroporto não é bem estruturado. O aeroporto precisa ser um lugar de excelência. Quando o avião para lá, ele tem os melhores equipamentos para preservar aquele avião, o melhor combustível é colocado nele, os melhores profissionais são contratados nos grandes aeroportos para cuidar daquele avião. Por quê? Porque aquele avião é um bem de valor. Se não valesse nada, a gente não investia tanto no lugar onde ele ficava. Mas porque ele tem muito valor, é necessário equipamentos de alta qualidade, profissionais de alta qualidade, para cuidar deles. Irmãos, a excelência de um lugar, ela reflete o valor daquilo que ele abriga. Eu vou dizer isso de novo. A excelência de um lugar reflete o valor daquilo que ele abriga. As pessoas perguntam, mas por que uma igreja tão bonita, tão chique, com carpete, com telão? Porque a gente sabe o valor daquilo que a gente abriga. A gente sabe o valor das pessoas que frequentam, dos aviões que vêm abastecer aqui. E quem investe nessa igreja de coração, irmãos, é porque entende o próprio valor que tem para Deus. Aqueles que não investem vão começar a frequentar aqui para entender pela excelência do lugar o valor que eles têm. Esse é um lugar de mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Das pessoas chegarem achando que não vale nada e entenderem que Deus criou um lugar tão bonito como esse, porque ele vale muito mais do que isso. É por isso que a gente investe nesse prédio, irmãos. É por isso que o pastor Bud recebeu essa visão tão grandiosa, porque era muito grandiosa para a época. Hoje a gente está muito acostumado com a nossa igreja, mas era muito grandiosa a visão na época. Eu não queria estar no sapato do pastor João, não, quando teve que tocar isso aqui. Mas graças a Deus, pelo empenho dele, de Janaína, pelos outros líderes que trabalhavam tanto nessa igreja, irmãos, e nós estamos dando continuidade. Até Jesus voltar, isso aqui tem que estar excelente. E não sou eu sozinho que vou fazer isso, não. Eu preciso de você. Porque essa igreja não é minha, essa igreja não é sua. Essa igreja pertence a Ele. E a forma como ela está aqui hoje, irmãos, é um reflexo do nosso valor. Precisamos investir mais, porque a gente vale mais do que isso. A gente vale mais do que isso, irmãos. Você vale mais do que isso. Diga para o seu irmão, você vale mais do que isso. Então a gente vai dar esse próximo passo, da iluminação da nossa igreja. Comparado a outros passos que já foram dados aqui, irmãos, esse é um passo muito pequeno. 60 mil reais não é nada para aqui.
A gente já está gastando muito mais do que isso só na construção de um anexo de algumas salas para aconselhamento aqui fora. Mas eu quero dar a você essa oportunidade de continuar investindo nessa visão. Investindo na tua casa. Expressando o valor que você acredita que tem. E eu sei que você sabe que vale muito mais do que o que você pode dar. Mas faça o que Deus propôs no teu coração. Amém? Vamos colocar essa iluminação. Vão ser quase 100 luminárias de LED aqui na igreja, irmãos. Eu fiquei muito triste um dia que eu recebi uma foto do pessoal da mídia, um irmão, uma senhora, lendo a Bíblia com a lanterna do celular. Porque não estava conseguindo enxergar direito. A gente tem que passar desse nível, irmãos. A gente já passou disso. Por dentro a gente já está bem melhor do que isso. Vamos botar para fora o que a gente tem por dentro, amém? Então eu quero que você busque do Senhor aí agora, irmãos. A direção que Deus vai te dar, qual é o valor que a gente vai levantar. Eu não vou fazer uma campanha de meses, de dias, é hoje. A gente vai levantar essa oferta hoje, aqui. Você entende isso? É agora, irmãos. A gente vai levantar essa oferta e até dezembro, na formatura do Remo e no aniversário da igreja, a gente já vai estar com essa igreja toda iluminada. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Queria chamar também os nossos diáconos. Lá atrás a gente tem maquinetas também. Se você quer ofertar no cartão de débito ou de crédito, você pode. Se você quiser também, coloca o QR Code aqui, pessoal, dos dízimos e ofertas também. Se você entrar no QR Code ou no link, você vai ver lá também, oferta para construção. Você pode ofertar diretamente nesse lugar lá também, através de cartão de crédito ou de débito, você que está nos assistindo aí na sua casa. verbo.link/oferta sede. Você vai ter lá oferta para construção e você vai poder ofertar. Tiago, eu não estou preparado aqui, eu vou receber ainda durante a semana, fica tranquilo, irmãos. A gente vai estar recebendo aqui o dia que você quiser trazer, mas eu quero que Deus mexa no teu coração hoje. A oferta se levanta dentro de você hoje. Talvez você vá trazer amanhã, quarta, sexta-feira, domingo que vem, eu não sei, mas hoje Deus já está tratando com você. Amém? Você está pronto para ofertar? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria orar com você. Orar por esse projeto também, irmãos. Temos tantas necessidades nessa igreja. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque necessidade é sinal de crescimento. Quanto mais a gente cresce, quanto mais pessoas chegam aqui, novas necessidades a gente vai tendo. E isso é sinal de que estamos crescendo. Amém? Estamos estruturando o nosso aeroporto. Aleluia. Está pronto para voar? Está pronto para decolar? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse lugar que você nos plantou, Senhor. Essa igreja, esse templo, Pai, que você colocou no coração do pastor Bud, mas que é parte dos nossos corações também hoje, Senhor. Nós consideramos a nossa segunda casa, Pai, esse lugar. Muito obrigado, porque aqui nós temos segurança, nós temos provisão, nós temos descanso, nós temos ensinamentos, nós temos a unção do Teu Espírito, Senhor, sempre disponível quando a gente chega nesse lugar. Muito obrigado, muito obrigado. Somos tão gratos a você por essa igreja. Tão gratos, Senhor, e é nessa gratidão que nós estamos levantando essa oferta essa noite. Para melhorar ainda mais esse lugar, para iluminar esse lugar, Pai, cremos que é apenas mais uma etapa no que nós estamos fazendo, porque logo, logo, Pai, a gente vai ter que ter ar-condicionado aqui dentro também. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se eu falasse isso em dezembro ou em janeiro, você ia dar um amém maior. Aleluia. É possível, irmãos? Claro que é possível. Claro que é possível, queridos. Claro que é possível. Aleluia, aleluia, obrigado, Pai, pela provisão. Obrigado, Senhor, porque não são apenas ofertas, são sementes que nós lançamos aqui, Pai. E cremos numa colheita da Tua parte. Cremos, Pai, da mesma forma como essas sementes já são parte de uma colheita anterior, uma colheita ainda maior virá. Para todas as nossas vidas, para que a gente possa prosperar e sermos pessoas de sucesso, referencial,
nesse mundo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu quero que você dê essa oferta com alegria. Eu quero que você dê já vendo essas luzes no lugar aqui. Entendendo que você está dando dinheiro, mas isso aí é o teu coração sendo depositado nessa igreja. Amém? Aleluia. Vamos ofertar em nome de Jesus.